Graça e paz. Hoje eu quero compartilhar, na verdade, com vocês, a respeito de um texto bastante conhecido, ao qual nós vemos aqui o encontro de Jesus com Nicodemos. É muito interessante esse encontro, que muitas das vezes nós não prestamos muita atenção, mas é muito importante que nós tiremos lições desse texto para o nosso dia a dia. Diz assim então: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Até aqui, nós vemos um chamado interessante. Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Então ele era conhecedor, ele conhecia a lei, conhecia o Torá, mas ainda assim havia no íntimo dele uma necessidade de conhecer esse homem de nome Jesus, que ensinava com autoridade, que fazia sinais e maravilhas e curas, e ele reconheceu que aquilo não era nada comum, porque ele, conhecendo a palavra, conhecendo toda a lei, ainda assim talvez tivesse vários questionamentos. Mas é muito interessante que Jesus dá uma resposta para ele de uma forma assim, sem ofensa, sem crítica, porque ele pertencia a um grupo dos fariseus. Então, mas ele teve esse propósito de conhecer mais. Jesus respondeu a ele de uma forma tão tremenda, no qual ele disse: realmente você tem que nascer de novo para conhecer mais do reino de Deus. Algo que nós precisamos ter para nós, conhecer mais, conhecer o reino de Deus, conhecer que literalmente não é somente conhecer a lei. Hoje nós vemos uma disputa entre pessoas que defendem a doutrina, defendem a sua denominação, defendem a sua crença, mas Jesus vai no âmago de cada um. Ele diz: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E é interessante que, mesmo assim, Nicodemos não entende esse mistério. E realmente nós podemos ver que Jesus não deixa ninguém sem resposta. Ele diz aqui: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ele estava falando aqui de uma maneira que hoje nós podemos entender que é preciso, não é suficiente só aceitar Jesus, crer em Jesus, saber que Jesus é o Filho de Deus, mas é necessário algumas atitudes da nossa parte. Realmente o batismo nas águas, que corresponde ao arrependimento, ao realmente deixar a velha vida para trás e seguir agora a um caminho que Jesus nos propõe. Mas ele vai mais além. Ele diz que precisa nascer da água, que precisa passar pelo batismo e precisa também do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que literalmente é um mistério nisso tudo. Mas se nós queremos levar uma vida que realmente venha trazer honra e glória ao Senhor, nós precisamos entender isso, que há um mistério nisso tudo. E o Senhor Jesus explica que o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Isso traz para a gente uma
o entendimento que realmente, como cristãos, nós precisamos exalar o perfume de Cristo, porque o vento nós sentimos, o vento nós percebemos pelo ruído, nós percebemos pelo movimento, mas nós não podemos pegar, não é palpável, mas ainda assim nós podemos sentir. Então é isso que nós precisamos viver uma vida com propósito, uma vida literalmente, não somente de conhecimento das doutrinas, não somente de conhecimento da lei, mas de um modo mais amplo do que mostra a palavra. E Jesus nos fala aqui no versículo 10 de João 3, que ele diz assim, disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho? Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Então é algo misterioso, é algo sobrenatural. Nós precisamos entender que a nossa vida com Cristo, nós vivemos aqui na terra, tudo que nós vamos fazer, precisamos fazer com o nosso pensamento voltado para Deus. Então que Deus nos ajude a não sermos somente defensores de apologética, defensores da lei, defensores de doutrinas que muitas das vezes são doutrina de homens. Nós precisamos voltar à palavra de Deus, buscar o entendimento que somente o Espírito Santo pode nos dar. Amém?